tô indo fazer a minha primeira aula. Supporters d'Antibes, faites du bruit! Plus fort, plus fort, plus fort! Le numéro 3, vous le connaissez tous. Antoine Aito. Olá, buenos dias. Hoje é domingo, dia 12 de outubro, alguns dias antes do meu aniversário. E o Igor me deu de presente 2 aulas de patisserie. E hoje eu tô indo fazer a minha primeira aula. Tô super ansiosa. Ai, Deus, porque eu sou assim. E vamos ver o que eu vou conseguir filmar lá pra vocês. Não sei se eu vou conseguir filmar, se eu não vou. Mas se eu não conseguir, depois eu venho e conto como foi a experiência. É um chefe francês e tô animada pra minha primeira aula de patisserie. Realmente indo numa escola e tudo mais, porque até então eu tenho só aprendido sozinha. Oiê, vamos testar o microfone dessa forma? Vamos ver se funciona? Comecei esse vídeo há muitas semanas, meses, anos, séculos atrás, mas a intenção dele era falar sobre esse último ano morando na França, como foi, responder algumas perguntinhas que eu acho pertinente, principalmente para quem tá se mudando para a França, para quem quer saber se vale a pena ou não morar nesse país. Isso, eu deixei algumas cenas aí de como foram alguns eventos que eu acho que para mim foram bem significativos, que foi tanto a nossa ida assistir o jogo de basquete de Antibes. Foi muito legal, eu nunca tinha ido em um jogo de basquete. A segunda coisa foi as minhas classes de patisserie, como se diz em francês, crème de la crème. Foi muito legal mesmo ter podido viver essa experiência. Eu fiz 2 aulas, 2 masterclass, e a primeira delas foi completamente em francês, o que foi muito legal pra mim, assim. Eu acho que era essa experiência completa que eu queria viver, e saber que não só vivi, mas eu consegui compreender e participar da aula ali, foi bastante legal. A segunda aula ela foi ministrada em inglês, mas também foi super legal, e quero seguir estudando e aprendendo muito sobre a patisserie francesa, que é pra mim maravilhosa.
E aí, entrando no que eu quero falar nesse vídeo, que é justamente sobre como foi esse ano morando em terras francesas, eu peguei 5 perguntinhas para responder para vocês. Espero sanar várias dúvidas de quem está interessado no assunto. A primeira pergunta é caro morar na França? E a verdade é que sim, mas também depende de onde você está morando. Regiões como Paris e o sul da França são regiões muito caras mesmo. Sinceramente, eu acho que esse é um dos pontos que mais pesa e mais pesou pra gente, porque é muito caro, gente, em comparação a viver na Espanha, viver no sul da Espanha e viver no sul da França, é no mínimo o dobro de mais caro, assim, real mesmo. Aluguel é caro, caríssimo. Já o supermercado é ok, é claro que é mais caro se comparado com a Espanha, por exemplo, que é o que eu tenho de referência, mas ainda você consegue lidar ali. Só que a questão do mercado é que eu acho que é um dos melhores mercados e produtos que eu já vi até hoje, porque praticamente tudo de qualidade, eu acho. Se comparado com a Espanha, por exemplo, se comparado com os produtos do Brasil, ali as coisas do próprio mercado, elas são muito boas. Então, assim, você não precisa ter medo de ir comprar alguma coisa sem conhecer a marca e ela ser ruim, porque normalmente as coisas são muito boas. Transporte público eu não achei que ia tão caro, a não ser o trem. O trem na região do sul da França, o trem ali intermunicipal, caríssimo, em comparação com a Espanha, obviamente, que é a minha margem, e eu vou estar sempre comparando com a Espanha. Mas, em resumo, dessa questão de é caro morar? Sim, é caro, mas se você se organiza, se você se planeja bem, se você consegue uma maturidade financeira, dá pra morar. Só, eu acho que é caro e você, no fim, vai ter que abrir mão de uma coisinha ou outra. Segunda pergunta, o francês, será que dá pra se virar com o francês básico ou sem o francês? E a verdade é o seguinte, que é perrengue. Porque a gente não consegue só sobreviver com bonjour e merci. Não dá. Porque você chega ali, você tem um monte de burocracia que você precisa resolver e as pessoas, elas não falam inglês ou elas não querem falar inglês. Então, você arruma um grande problema pra você mesmo. Então, assim, precisa sim falar francês pra morar na França. E ai de quem fale que você não precisa, porque você precisa. Real, confia. E uma coisa que eu percebi a respeito da língua francesa e dos franceses é que eles são muito respeitosos. Então, pela minha experiência, eu sentia que toda vez que eu começava um diálogo no francês e ainda que eu não conseguisse, eu tentasse mudar para o inglês, por eu ter começado dessa forma mais educada, mais gentil, e na língua deles, eles passavam a ser mais abertos. Então, sempre comece a falar com francês em francês, ainda que você saiba falar uma palavra ou outra. E uma coisa que eu percebi é que fazer amizade com franceses é muito legal, não só pela troca de culturas, de experiências e tudo mais, mas principalmente na questão do seu francês, porque eles são bem diretos e eles corrigem mesmo. Então, assim, eles não têm vergonha de te falar, isso aqui não tá bom. Ao mesmo tempo que é bom, às vezes é constrangedor também. Terceira pergunta. Os franceses são arrogantes? E a verdade é que eu nunca tive essa sensação de que eles fossem arrogantes, que eles fossem chatos ou muito sérios. Na verdade, eu sinto que eles realmente são sérios. Só que eu acho que eles são aquele tipo de pessoa que eles são mais reservados na deles. Só que quando eles são seus amigos, eles são seus amigos mesmo. Isso é legal, mas também é difícil pra você entrar ali no ambiente, talvez, daquelas pessoas. Acho também que, principalmente a gente como brasileiro, a gente é muito expansivo. E aqui, eles não são assim como nós. Então, eu acho que já de princípio a gente tem esse choque cultural, assim, de que eles são diferentes.
E aí que dá aquela impressão, não, eles são arrogantes, eles são muito sérios, isso, aquilo. E dentre os amigos franceses que nós temos, que são grupos totalmente diferentes, eu não sinto que eles são arrogantes ou sérios demais. Eu sinto que eles são até muito gentis e, assim, muito amáveis. E quando eles são seus amigos, eles são seus amigos mesmo. Quarta pergunta: como é a comida no dia a dia? A verdade é que, como uma boa brasileira, a comida no dia a dia é brasileira pra mim. Mas a gente perguntava muito pros nossos amigos, assim. Na verdade, a gente sempre pergunta quando a gente tem um amigo de outro país, a gente gosta de saber sobre a rotina, como são os costumes deles e tudo mais. E no fim, a única coisa que os nossos amigos diziam é que eles comem muito cereal no café da manhã. No almoço e jantar, se eu não me engano, eles não são como a gente que come comidas quentes o tempo inteiro, como, tipo, por exemplo, arroz, feijão, carne. Não, eles comem muitos sanduíches, saladas. Os queijos são, assim, eles têm muitos queijos, então os queijos são muito famosos. Muita comida fresca, muita comida de qualidade. No fim, eu tenho a sensação de que eu me perguntava e me pergunto muitas vezes, como assim a culinária francesa é a mais famosa do mundo e tudo mais? Porque eu não acho. A verdade é essa, é a minha opinião. A pâtisserie, sim, maravilhosa. Agora, comida mesmo, não acho que tem... Na verdade, eu acho que tem mais fama do que realmente é. Agora, uma questão a respeito de alimentação é que comer fora é muito caro, mas muito caro. O que antes a gente comia 2 vezes na semana fora, pedia delivery, na Espanha, na França, passou a ser, tipo, 2 vezes no mês. Caro, muito caro comer fora. Pra finalizar, eu acho que... O que será que eu senti falta morando na França? O que eu mais amei nesse tempo? Eu acho que senti falta... O começo foi muito difícil. Principalmente, acho que por essa sensação de... que as pessoas, elas realmente serem mais fechadas. Tipo, sem muitos sorrisinhos. A diferença de língua foi um tempo onde eu realmente senti que eu tava passando pelo aquele sentimento de ser imigrante, realmente. Coisa que eu não tinha vivido, não tinha sentido enquanto eu morava na Espanha. E ali foi justamente esse sentimento. Então, os primeiros meses foram bem desafiadores nesse sentido. Eu não gostava de jeito nenhum. Com o tempo foi melhorando, a gente foi fazendo amizades. Isso foi a parte que eu mais amei de ter vivido esse ano na França, de ter conhecido esses franceses, essas pessoas que hoje são amigos que a gente leva pra vida. Também por eu morar numa região onde era muito fácil acesso a vários lugares legais, assim, na região ali mesmo, ir pra Mônaco, ir pra Itália, isso era muito fácil, então isso foi outra parte que eu amei. Pâtisserie, meu Deus, amo, 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 nunca vou deixar de amar, bom chocolate. E é isso, gente, eu acho que essas foram as principais coisas que eu tenho pra falar sobre esse ano na França. Muitas boas memórias, muitas boas recordações. E se você tem a vontade de morar na França, eu acho que super vale a experiência. Eu gosto muito da França e gosto dos franceses, gosto da língua, sou apaixonada na língua, gosto da pâtisserie. Então, tem muitas coisas boas, apesar de também tem as suas coisas ruins. E agora, falando pra vocês, me veio uma coisa na cabeça que a região, pelo menos onde a gente morava, os pontos negativos eram que o sistema na França é muito burocrático, é muito arcaico, tudo é carta. A região ali onde a gente morava precisava muito ter carro, diferente do que Málaga que você consegue fazer tudo a pé, que você consegue fazer tudo de transporte público. Ali você até consegue, mas você fica horas no transporte público. É uma cidade para carro. Uma coisa que eu ficava muito revoltada era as calçadas minúsculas, e aí quando tinha calçada, o carro tava estacionado em cima da calçada e você tinha que andar na rua, tipo, super perigoso. Então,
nesse sentido era bem ruim ali, assim, e eu acho que tem muito a melhorar mesmo. Eu saí da Espanha pra ir pra França, eu pensava, eu acho que a França vai ser muito mais moderna, vai ser muito mais evoluída. E no fim eu estava completamente equivocada, porque a Espanha, em tecnologia, em funcionamento na cidade, transporte público, assim, de tirar o chapéu. E é isso, gente. O que eu penso a respeito, e é isso.